Eu encaro a arte e a criatividade como um veículo para dar vazão ao nosso universo emocional, que só o mundo racional não dá conta. Então eu fui percebendo que a IA fazia com que pessoas que não tiveram a oportunidade, tempo, dinheiro, etc., de se desenvolver tecnicamente, pudessem ter condição de entrar em contato com tudo isso que estava antes reprimido. Eu sinto que o mercado tem se aberto mais agora, tá? Eu acho que a gente está conseguindo expandir, né, agora essa ideia essa aceitação das marcas, né, de trabalharem com inteligência artificial. Eu trabalhei com a Farm, foi o primeiro projeto que eu fiz com inteligência artificial e foi uma loucura, porque eu estava 2 meses trabalhando com inteligência artificial de forma, assim, totalmente experimental, né, porque eu também sou muito autodidata, então eu estava ali tentando entender, né, o que eu estava fazendo, né. E eu achava muito interessante, inicialmente, ali, quando eu comecei, até hoje, né? Esse nível de criatividade da IA e também dessa estranheza dessas imagens. Eu também gosto muito disso, né? Eu acho que isso tem uma característica nessas imagens que é interessante, que a ferramenta proporciona. Que muitas vezes a IA está chegando como uma maneira de viabilizar coisas que não seriam feitas. Seja por tempo, por questões logísticas, por dinheiro ou por tudo junto, né? Fala pessoal, eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre IA generativa e processo criativo. A essa altura eu imagino que você já tenha usado alguma ferramenta de inteligência artificial, seja para criar texto, imagem, vídeo, música e por aí vai. E o fato é que o uso explodiu mesmo. Segundo a McKinsey, mais de 75% das empresas já estão testando IA generativa em áreas como marketing, design, desenvolvimento de produto e audiovisual. Inclusive com diversos comerciais feitos inteiramente com IA, rodando já em TV aberta. Talvez o mais emblemático de uma empresa de apostas que foi ao ar no intervalo da final da NBA, em junho desse ano, e viralizou depois. Entre as pessoas, a adoção é ainda maior e aí o Brasil se destaca. Um relatório da OpenAI mostrou que a gente é o 3º país que mais usa o ChatGPT. E se por um lado a IA pode ajudar aí muito a expandir a nossa capacidade criativa, ganhar produtividade e criar conteúdos originais. Por outro, existem estudos que apontam que ela pode atrapalhar o pensamento crítico ou servir como uma muleta cognitiva, impactando a nossa memória, criatividade e até motivação. Além disso, a explosão dos chamados AI Slopes, que são vídeos gerados em massa por IA, que viralizam e inundam as redes sociais, acendeu um alerta sobre a homogeneização e a perda de autenticidade no ambiente digital. E aí eu queria te ouvir. Na sua opinião, a IA generativa te deixou mais criativo ou menos criativo? Se você estiver no Spotify, responde aí na enquete que a gente deixou, ela está logo abaixo da descrição do episódio, ou então comenta onde você estiver ouvindo. E para aprofundar no assunto de processo criativo, falar sobre ferramentas de IA, possibilidades de criação e muito mais, estão aqui comigo a Hannah Inayá, artista digital, pesquisadora e designer têxtil brasileira com foco em moda, estampa e inteligência artificial, reconhecida internacionalmente por colaborações com marcas como Farm e Animale e por suas participações em publicações como Arte AI e Chute Magazine. Hannah, tudo bem? Muito obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vindo ao Lab de Tendências. Oi, Yuri. Bom dia. Obrigado a você por estar aqui, compartilhar com você. Tem o Pedro Garcia, consultor criativo premiado com mais de 20 anos de experiência em direção de criação para marcas globais, criador do perfil Cartier-Bresson e Carnavais Artificiais, fundador do Queremos, autor do livro finalista do Prêmio Jabuti Emoção Criativa, onde mostra como liberar o potencial inventivo de pessoas e empresas, e apresentador também do podcast que leva o mesmo nome, onde recebe grandes artistas brasileiros para falar sobre criatividade. Fala, Pedro, tudo bem? Bem-vindo ao Lab de Tendências. E aí, Yuri? Oi, Hannah, tudo bom? Beleza? Muito obrigado pelo convite. Vamos nessa. Boa. E aí, pessoal, só lembrando, Hannah e Pedro vão estar presentes na 8ª edição do Festival Futuros Possíveis, evento presencial aqui na Casa Firjan, em Botafogo, no Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de outubro, que vai contar com diversas palestras, painéis, oficinas, show e experiências imersivas. Então, se você quiser saber mais e aproveitar os últimos dias da pré-venda, que está com 50% de desconto,
não deixa de acessar o link que está aqui na sinopse do episódio. Não deixa também de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e dar um like ou uma avaliação 5 estrelas se você estiver ouvindo no Spotify, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bora para a conversa. Bom, Hannah, Pedro, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouquinho sobre como que vocês começaram a trabalhar com IA generativa, assim, qual foi a primeira ferramenta, quando, né, foi lá para 2021, 2022, quando começaram a surgir aquelas ferramentas de criação de imagem, o que vocês estavam fazendo na época e como é que foi essa aproximação com a IA generativa até dar o estalo de que, poxa, dá para trabalhar com isso, dá para criar um negócio com isso, dá para, né, vou me dedicar mais a essa ferramenta. A gente pode começar com você, Hannah, de repente, já que a gente começou ali no início. Então, eu sou designer de estampas e moda e eu tenho um trabalho, né, onde eu divulgo processos, né, trabalhos que eu faço com algumas marcas, processo criativo, ilustração. Então, eu vinha compartilhando isso já desde 2020, né, eu tinha uma marca, né, de roupa, enfim, aí com aquela coisa toda da pandemia, isso se transformou num estúdio de estamparia, então eu comecei a trabalhar com a estamparia. E aí eu tinha ali já um público, né, um pessoal que me seguia e enfim, me via ali como uma autoridade do assunto, né, de estampas e tal. E no momento que a gente começou, né, que começaram a aparecer essas imagens, né, de inteligência artificial, eu divulgava muito uma plataforma para venda de estampas, né, que é tipo um banco de imagens chamado Pattern Bank. E começaram a pipocar, assim, algumas estampas geradas com inteligência artificial, né? Eu, sinceramente, naquele momento, não estava olhando muito para isso. Eu acho que a gente já tinha visto viralizar aquela imagem do Papa de Purple Coat, né, e tal. Eu acho que foi uma das primeiras imagens que me chamou a atenção, acho que é porque ela tinha uma relação com moda, né? E aí começaram a me perguntar o que eu achava, meu posicionamento ali sobre, né, a criação de estampas, né, como que isso interferia no nosso trabalho, como é que isso interferia no mercado. E assim que eu, em algum momento, vi um trabalho de uma marca, né, que eles criaram alguns casacos de tricô com inteligência artificial, eram imagens muito atraentes, muito bonitas, porque a imagem com inteligência artificial ela tem esse brilho, essa luz, esse surrealismo, né, que é interessante, chama atenção. E aquilo se conectou muito com o meu trabalho, porque era um material que eu utilizo, eu tenho os brushes de bordado, então eram casacos bordados, tinha uma coloração muito próxima que eu posso utilizar, bem colorido. E aquilo me interessou e foi a partir dali que eu comecei a olhar para aquilo e tentar entender, até porque eu não queria me posicionar, porque eu não estava realmente inteirada do assunto, eu não entendia como que isso funcionava, então eu me sentia assim no direito, ou talvez até não tinha eu não saberia como opinar sobre algo que eu não sabia, né? Eu não sabia como funcionava, não sabia do que se tratava exatamente. E foi assim que eu comecei a utilizar, né, a ferramenta, fui descobrir qual era a ferramenta, comecei pelo Midjourney, e a minha tentativa inicial era de gerar aquelas imagens que eu achei que eram incríveis, né? E foi uma tentativa super frustrada, né? Eu comecei em 2023, ali em maio de 2023. Tive uma dificuldade enorme, não entendia absolutamente nada, nem como instalar o Discord. Eu era totalmente assim, né? E tive uma dificuldade inicial ali, mas a coisa acabou que eu insisti. Eu falei, não é possível. Se alguém conseguiu criar essas imagens incríveis, eu vou. Porque eu vi naquelas imagens o potencial de colocar tudo aquilo que eu imaginava, porque eu tinha muitas ideias. Eu sou assim, eu tenho ideias o tempo todo, eu sabe, uma loucura, né? Só que a gente sabe que pra gente trazer isso pro mundo real, né? A roupa, né? A estampa, a gente tem que investir, às vezes é um grande investimento. E desenhar, né, eu já desenho, são anos para se criar estampas, né, 20 anos como ilustradora, então assim, já desenho, mas o desenho não é a mesma coisa que a peça final, né, como se fosse fotografada, né, ali como se ela já estivesse pronta. Então aquilo ali me interessou bastante e eu comecei por aí, comecei experimentando. Boa. Foi um início muito frustrante, porque não estava dando certo, as imagens estavam ficando legais,
Mas eu insisti até que em algum momento começaram a aparecer, eu comecei a entender como é que aquilo funcionava e a coisa fluiu. Impressionante. Você, 2023 você falou que não estava mexendo ainda direito nas ferramentas e hoje eu vou colocar, inclusive, né, o perfil de vocês, as referências também que a gente for citando ao longo da conversa, num link aqui na sinopse do episódio e para o pessoal poder ver as artes maravilhosas que você está criando hoje com IA, né, no seu Instagram. Realmente tem umas coisas muito legais. Daqui a pouco eu vou querer entrar um pouquinho sobre a relação com as empresas, né, para essas marcas, mas antes eu queria ouvir você, Pedro, como é que foi para você esse caminho aí com a IA generativa? Então, acho que o primeiro contato que eu tive foi em 2022, quando estava circulando no Twitter as primeiras versões do DALL-E, que é a ferramenta de criação de imagem da OpenAI, né, que hoje em dia está dentro do ChatGPT. E era, assim, meio que uma curiosidade, porque ele gerava imagens, o que era muito impressionante, mas eram imagens bizarras, pessoas deformadas, 3 braços, 15 dedos, 2 cabeças. Então eu mexi nisso, achei curioso, era um processo super complicado lá de conseguir fazer, mas enfim, como eu gosto de ficar futucando em computador e sempre mexi, assim, desde quando eu terminei a faculdade de design e comecei a trabalhar com internet, eu fazia programação, então eu tenho já uma experiência com isso, tipo, abrir o capô, né, dessas coisas. Você está ambientado no digital, né? Já há muito tempo. E o próprio Queremos, né, ter criado uma empresa, no começo do Queremos eu era, tipo, CTO da empresa, né, quando a gente ainda tá ali, meio que só os sócios antes de conseguir investimento e tudo. Então, achei curioso e aí, logo depois, alguns meses, começou a surgir imagens do Midjourney, que eram, assim, de uma outra categoria de imagem, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu vejo uma similaridade, por exemplo, até no meu próprio processo do Cartier-Bresson, ele também veio de um avanço tecnológico, porque quando eu tinha o Nokia, com aquelas câmeras mais simples, eu tirava umas fotos na rua, mas assim, aquilo não me batia. E aí eu acho que quando surgiu o iPhone, que a câmera dele foi um salto quântico, assim, sob a minha perspectiva, acho que desabrochou o fotógrafo também por causa da tecnologia. Então eu sinto que esse salto do Midjourney de qualidade também possibilitou que eu começasse a fazer uns experimentos. Aí eu comecei a fazer umas séries como se fosse, enfim, a primeira série que eu fiz foi um pessoal do Guerra nas Estrelas num carnaval hipotético do Rio dos anos 60. E aí começou a bombar muito, assim, as pessoas, não, isso é verdade, isso não aconteceu, não sei o que lá, porque no começo ainda era muito difícil compreender o que a IA faz, né? Eu acho que mesmo até hoje, enfim, fui por um caminho que eu fui entendendo à medida que eu fui fazendo essas séries, né? Porque foi tendo retorno e eu fui entendendo quase como se fosse uma nova fotografia de rua, onde eu exploro um lugar, só que esse lugar era um metaverso, que eu passeava e voltava com fotos, né? E aí eu fui começando a perceber, isso foi durante o pré-carnaval de 2023, que eu fazia essas séries, eu passava um dia inteiro gerando num universo alternativo de carnaval, e aí quando chegava nos finais de semana e nos blocos do pré, eu olhava tudo de uma maneira diferente, como se tivesse mais aguçado a minha visão e minha imaginação. E aí aquilo realimentava as próximas séries, então eu fui vendo assim muito nitidamente como é que a minha sensação de imaginação e criatividade aumentou. E eu acho que foi por isso que eu, além de continuar explorando o meu próprio trabalho, eu percebi que, para mim, a grande potência da IA era desse aumento do potencial criativo. Porque eu também tenho esse método que eu desenvolvi, que é a emoção criativa, que é sobre o desenvolvimento de autoralidade. Ou seja, como é que qualquer pessoa pode se apropriar das suas características individuais e materializar aquilo em qualquer tipo de expressão criativa para conseguir não só potência
mas também utilizar a arte, a expressão e a criatividade como uma ferramenta de autoconhecimento, de propósito. Então, eu entendi que a IA, ela permitia com que as pessoas pudessem se expressar sem limite, porque assim, você só tem capacidade de se expressar até onde vai o seu talento. Eu só posso cantar, ou compor, ou dançar, ou desenhar o tanto quanto eu saiba. Senão fica aquilo ali meio que tudo dentro da gente, reprimido, até mesmo emocionalmente, né? Porque eu encaro a arte e a criatividade como um veículo para dar vazão ao nosso universo emocional, que só o mundo racional não dá conta. Então eu fui percebendo que a IA fazia com que pessoas que não tiveram a oportunidade, tempo, dinheiro, etc., de se desenvolver tecnicamente, pudessem ter condição de entrar em contato com tudo isso que estava antes reprimido. Então, além do meu trabalho, eu fui desenvolvendo essa como se eu tivesse fundido a IA com essa metodologia da emoção criativa e comecei a dar muito curso, muito workshop com essa perspectiva de que a IA pode ser uma ferramenta de expansão da criatividade e de autoconhecimento e de propósito. Incrível, porque você já tocou assim no cerne da conversa, né, da temática que eu propus para o episódio, que era justamente sobre o processo criativo, né? Eu achei muito interessante você conectar isso a partir do momento que você começou a usar a ferramenta, você passou a frequentar o carnaval, aquele espaço ali que estava servindo de fonte de criatividade, de uma outra forma, né, com outro olhar. E eu inclusive, fui impactado pelo seu vídeo do Boitolo, né? Para quem não conhece, Boitolo é um bloco que é conhecido, muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, por durar horas e horas e horas e horas, né? Quase um bloco eterno. Enfim, depois eu vou colocar o link aqui da arte que você criou. É muito poético, muito bonito e captura muito a essência, ainda que com uma estética e todo um visual completamente diferente do que é o carnaval, né? Você colocou ali uma coisa de década de 50, 60, enfim. Essa é a viagem. Não, massa demais. E aí, bom, eu queria, então, acho que passar para você, Hannah, assim, voltando aqui, né, um pouquinho do que eu tinha falado para a gente explorar um pouco também, sobre essa coisa com as marcas. As marcas, o que elas estão procurando, assim, numa artista de IA generativa? Você tem colaborações aí, como eu citei, com Animale, Farm, você está criando estampa com IA generativa para essas marcas, essas estampas já estão sendo comercializadas nas lojas. Como é que está essa dinâmica, assim, dentro do setor da moda, que é a sua especialidade? Então, Yuri, eu sinto que o mercado tem se aberto mais agora, tá? Eu acho que a gente está conseguindo expandir, né, agora essa ideia essa aceitação das marcas, né, de trabalharem com inteligência artificial. Em estamparia ainda é difícil, tá? Ainda são pouquíssimas marcas que eu trabalho. Já trabalhei com uma marca italiana e estou trabalhando com uma marca agora, né? Não posso falar qual, porque ainda o trabalho vai ser lançado, é sigilo. Mas... Até outubro pode, né? No festival. Não sei. Acho que só ano que vem. Então ainda é tipo GPT. Mas o que chega muito... Eu trabalhei com a Farm, foi o primeiro projeto que eu fiz com inteligência artificial e foi uma loucura, porque eu estava 2 meses trabalhando com inteligência artificial de forma, assim, totalmente experimental, né? Porque eu também sou muito autodidata, então eu estava ali tentando entender, né, o que eu estava fazendo, né? E eu achava muito interessante, inicialmente ali quando eu comecei, até hoje, né? Esse nível de criatividade da IA e também dessa estranheza dessas imagens. Eu também gosto muito disso, né? Eu acho que isso tem uma característica nessas imagens que é interessante, que a ferramenta proporciona, né? Eu não descarto isso, eu não gosto tanto da perfeição, eu gosto bastante desse estranhamento, assim, desse nível de erro, que a gente pode chamar de erro. E eu estava trabalhando em cima disso, criando prompts em cima disso, gerando as imagens, né? E a Farm entrou em contato, achou interessante o trabalho, achou que já tinha muito a ver, o que eu estava fazendo já tinha muito a ver com a identidade da Farm, né? Que era muito tropical, muito colorida, né? Tinha a ver com modas, peças. E eles propuseram que a gente fizesse uma campanha, que seria uma campanha nesse mundo também, nessa outra realidade, né, que não existe, não seriam roupas que a gente faria, de fato, né? Então, eu
mergulhei, né? Eu estava super insegura naquele momento, porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo e como, né? Então eu tinha ali os prompts que eu tinha gerado, mas eu não tinha, assim, uma liberdade total, porque eu não tinha um controle total de resultados de como chegar a certos caminhos. Eu ainda estava aprendendo, eu não usava imagens de referência ainda, eram só prompts escritos. Mas foi esse primeiro trabalho que surgiu, né? Foram 3 meses de trabalho até a gente conseguir chegar no resultado final, né? Porque aí, inicialmente, tinha aquele briefing que estava super próximo do meu trabalho, mas depois foram entrando algumas coisas, era na neve, tinham essas flores gigantes, enfim. Aí foram coisas que eu fui tentando adaptar e construir. E aí esse foi meu primeiro trabalho, essa campanha com a Farm por ser uma marca, né, global, foi para Farm Global, inclusive, que a gente postou, né, divulgar. Foi uma campanha de Pinterest também. E isso abriu muitas portas, né, então muitas marcas começaram a me chamar, né, ter interesse, mas ainda sem saber exatamente até o que eu fazia ou o que elas queriam. Acho que era uma coisa um pouco assim, nossa, o que a gente pode fazer com isso? Isso é incrível, isso é muito legal, para onde a gente pode... E eu acabo assim, que a maioria dos trabalhos que eu faço são criação de vídeo, atualmente, para campanhas, né? Nem imagens. Eu cheguei a trabalhar com a Missincó, que é uma marca de São Paulo, a gente criou alguns casacos, então foi um trabalho muito bacana, porque era o que inicialmente eu procurava, eu desejava, era que aquelas peças se tornassem reais, né? Então todos os projetos, as roupas que eu crio, o meu desejo é que elas se tornem reais, e até do público que me segue, que sempre espera poder vestir essas roupas, né? E eu tô sempre aguardando que marcas entrem em contato pra gente fazer essa parceria, e a Missincó entrou em contato, então a gente conseguiu, de fato, realizar esse projeto, né, e criar essas peças, trazer essas peças para o real, né, então isso também é uma maneira de criar, né. Estamparia, eu já trabalhei com 2 ou 3 marcas, né, tô na 3ª marca trabalhando com estamparia. Eu acho que aí tem ainda uma questão que tem um certo medo, né, mas é você que está desenhando, quem é que está desenhando, como é que isso funciona, né? As pessoas não entendem muito bem ainda, né? Mas isso eu acho que o caminho é que esse mercado se abra cada vez mais, né? E que os profissionais comecem a usar cada vez mais, né? Mas hoje o que eu vejo realmente é o mercado que está se abrindo, tá? Que está começando a aceitar, né? Porque tem muitos profissionais também que estão entrando, né? Que estão começando a trabalhar com inteligência artificial, estão perdendo esse medo, né? E principalmente na geração de vídeos e campanhas para moda. Isso é o que eu mais recebo, o que eu mais faço atualmente. Aí, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né? Você tem dado bastante workshop sobre IA generativa. Eu queria que você comentasse o que os profissionais estão buscando, como que eles estão implementando nos negócios, nas empresas, e se você também tem trabalhado com empresas, né, dentro dessa temática, o que elas têm buscado, assim, como que elas têm implementado a IA generativa? O que eu tenho percebido é o seguinte, muitas empresas vêm me procurar porque elas sentem necessidade de se, digamos, alfabetizar em inteligência artificial, ou simplesmente porque tem o instinto ou a sensação de que talvez um projeto que elas tenham possa ser feito ou mais rapidamente ou possa ser feito com IA, porque muitas vezes a IA está chegando como uma maneira de viabilizar coisas que não seriam feitas, seja por tempo, por questões logísticas, por dinheiro ou por tudo junto, né? Muitas vezes, quando vem um pedido para que eu simplesmente seja um executor, eu tendo a direcionar para uma oficina, porque é muito mais interessante para uma empresa se capacitar com a autonomia de poder utilizar as ferramentas de IA do que ficar dependendo de alguém externo para entregar isso, que eu acho que justamente um ponto do workshop, não só para empresas, mas também como para pessoas físicas, né, para esse workshop aberto, é que a IA, ela permite a desintermediação da sua imaginação, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalhei com publicidade há muito tempo, e qual que era o pacto, né, que tinha lá na publicidade? Eu topava várias coisas que não eram necessariamente coisas que eu gostava, como política, como, enfim, participar de trabalhos não necessariamente que você se conecta, para que você pudesse ter uma estrutura
para que as suas ideias se manifestassem. Então, uma coisa que eu gostava muito era que uma porcentagem pequena, né, da energia que eu colocava nesses projetos, ela era o que eu tinha de retorno era a capacidade de ver a minha imaginação e o que eu sonhava, etc. Então, eu acho que o que a IA possibilita é que a gente também possa ter acesso a isso, só que agora sem limitação de verba, de técnica, ou enfim, de próprio talento, né? Ou de capacidade técnica, como eu falei naquele ponto anterior. E aí, então, eu acabo direcionando para esses workshops, a não ser quando uma empresa vem falar comigo, porque eles querem especificamente a minha visão artística, seja por questão de tema, não, é sobre o Rio, é sobre o Carnaval, seja por uma questão estética, no sentido de, eu gosto muito da sua visão, da sua elegância, ou estilo, ou alguma coisa desse tipo. E aí o que eu percebo também na questão da empresa, né? Se a gente for falar dos funcionários de empresas, o que eu tenho percebido é que tem algumas pessoas dentro de cada time que acabam virando um farol, assim, porque são pessoas que têm um pouco mais de, talvez, curiosidade ou desprendimento, que com um pontapé inicial acabam tendo possibilidade de ir se desenvolvendo. Isso eu acho que é uma coisa que eu tento passar muito nesses workshops, é que se a gente conseguir ter uma relação prazerosa com a ferramenta, onde a gente sinta essa capacidade de se expressar, vai ser muito mais fácil a gente conseguir se dedicar a essa atualização constante. São focados em alguma ferramenta específica? Então, eles têm evoluído, porque não só as ferramentas mudam bastante, né? Mas, assim, de maneira geral, quando a gente fala de imagem, o Midjourney continua um pouco, assim, incomparável, principalmente no que diz respeito à criação em si. Eu acho que tem surgido muitas ferramentas que elas têm alguns aspectos meio técnicos ou funcionais, como, por exemplo, essa aqui é melhor para você inserir produtos, ou essa aqui é melhor para você inserir pessoas. Mas assim, o que adianta você inserir uma pessoa se o resultado final ele é muito mais limitado, né? Então, por exemplo, eu prefiro passar por todas as dificuldades que o Midjourney tem, porque o resultado dele é, para mim, incrivelmente superior. E aí, com o vídeo, que é uma coisa que tem evoluído muito, assim, recentemente, e tem começado a fazer cada vez mais parte dos workshops, não tem um player, assim, que consegue dominar tanto. Cada um ainda tem umas particularidades. Eu mesmo, quando vou fazer um projeto, eu sempre, de vídeo, eu experimento várias versões ou vários programas diferentes, até um próprio programa que a Hannah falou, não sei nem se foi em off ou em on, mas aqui é o Craya, um programa chamado Craya, que ele, por exemplo, ele não tem um sistema de vídeo próprio, mas ele oferece 20 diferentes. Então, às vezes eu testo um determinado projeto com todos esses 20, e aí uma vez que eu entendo qual é o que está funcionando melhor, aí eu vou especificamente, diretamente naquela ferramenta. Então, eu acho que assim, respondendo talvez a sua pergunta, é uma paisagem muito dinâmica. Às vezes eu comparo essa cena da IA como se fosse a cena talvez do rock independente dos anos 2000 ou um pouco antes, que o interessante era você saber as bandas desconhecidas, que ninguém sabia, e isso significava que você tinha que estar constantemente se atualizando. Então, às vezes, tem um programa que muitas vezes eu consigo entregar alguns trabalhos com uma ferramenta que saiu no próprio dia ou na semana anterior. Eu tava perguntando isso de ferramenta, até uma outra pergunta também em relação a isso é o nível de dificuldade para produzir esse tipo de conteúdo, né? E aí, acho que a gente está falando aqui mais realmente sobre vídeo e imagem. Aí, inspirado nesse tema do episódio que a gente está gravando, eu ontem tive uma ideia, assim, eu falei, vou fazer um vídeo aqui, vou tentar fazer um vídeo. Aí botei no ChatGPT, pedi umas orientações de prompt, de ferramenta e tal, aí ele me orientou. A minha ideia foi a seguinte, eu pensei, tem um trecho de uma prosa do Manuel de Barros que eu gosto muito, que eu acho que ela é muito poética, né? Que ele fala sobre um artista falou para ele que um pingo no couro do lagarto vale mais do que o sol inteiro. Enfim, aí tem uma comparação sobre o encantamento, né? E inclusive tema esse que também tem a ver até com o Festival Futuros Possíveis, essa coisa de reencantar o futuro.
Mas ele diz que o encantamento não se mede com fita métrica, mas pelo encantamento que a coisa produz em si. E aí eu tentei jogar esses elementos para criar um vídeo, aí na minha cabeça eu falei, nossa, a ferramenta vai me entregar um vídeo maravilhoso. Gastei, cara, sei lá, R$30, 40 minutos e não saiu nada, assim, não saiu nada. E aí, enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre do início, quanto tempo que vocês demoravam e para hoje. E até adicionando um elemento aqui a essa provocação que eu estou fazendo para vocês, vou trazer também esse case que eu comentei na minha introdução sobre uma empresa de aposta que fez um comercial inteiramente com inteligência artificial generativa, foi principalmente feito com o Veo 3, que eu acho que talvez seja a ferramenta do momento, né, do Google de geração de vídeo. E eles gastaram $2.000 e o comercial viralizou, foi no final da NBA, né? Foi exibido na TV aberta no final da NBA, que é o principal campeonato de basquete lá dos Estados Unidos, e foi feito assim em alguns dias, sei lá, 3 dias, né? Até peguei aqui as informações. Então, é uma revolução que está acontecendo no audiovisual, né? Você pega, já tem várias marcas anunciando em TV aberta com vídeos inteiramente feitos com IA generativa. Queria que vocês falassem sobre a complexidade de fazer, quanto tempo vocês levam para fazer esses conteúdos que vocês fazem. Aí, no seu caso, Hannah, talvez essas imagens mais clássicas do seu Instagram, que são imagens meio animadas, e no caso do Pedro, esses vídeos mesmo, que é quase que um curta, né? Eu ainda tenho, para mim, ainda bem experimental, né? Eu já experimentei algumas IAs diferentes, como o Pedro falou, tem várias, e eu percebo que cada uma delas você vai jogar o mesmo prompt, mas cada uma delas vai te entregar um resultado diferente, né? Algumas vão ter um resultado mais criativo, que dependendo ali do trabalho que você quer, o resultado que você quer pode ser interessante, né? Como acontece com o Midjourney, né? E tem algumas que você tem aquela ideia assim muito já pronta na sua cabeça, então você quer que entregue exatamente aquilo, que siga o prompt, né? Exatamente. E eu, assim, o que eu sinto é que como eu não venho desse background, né, de fazer vídeo, de criar vídeo, enfim, né, não é eu não tenho conhecimento dessa área, então eu acho que tem uma dificuldade, pra mim, muito grande de escrever os prompts, de direcionar, de fazer a direção desse vídeo, né, porque você tem que ter um conhecimento pra direcionar, o direcionamento de câmera, de luz, né, personagem, enfim. E eu há pouco tempo, fiquei aí os 2 primeiros anos só mesmo com prompt, eu criando esses prompts, eu quebrando a cabeça pra entender como que eu tinha que organizar as ideias, como que eu tinha que escrever, como é que eu passava isso pra IA. Eu tava tentando entender, que nem você não sabe uma língua, você tá tentando se comunicar com alguém que fala uma língua completamente diferente de você, e você não teve aula, e você tá ali tentando se comunicar, sabe? E eu senti muito isso, né? E eu fui desvendando isso ali na tentativa e erro mesmo. Com o vídeo, né, eu só comecei mesmo a botar mais pra frente quando eu comecei a usar o ChatGPT. Porque aí com o ChatGPT eu já comecei a usar, como você falou, né, com o auxílio do ChatGPT e pedindo, olha, eu quero um vídeo assim, a história é essa, a imagem é essa, daí eu boto a imagem lá, ele cria o prompts pra mim, e às vezes eu tenho que dar uma customizada, uma mexida, né, às vezes aí eu jogo, muitas vezes eu jogo sem nem ler primeiro, porque eu vou lá e boto, sou ansiosa. E aí quando eu percebo que teve alguma coisa ali que não foi o que eu pedi, eu vou lá, dou uma olhada, vejo que de repente alguma coisa ali que ele escreveu pode estar interferindo naquele resultado. E assim eu vou refinando, né? E hoje eu uso o Pika Labs, eu uso o Kling, eu uso o Gentry, né? Eu comecei usando o Gentry, depois eu passei pro Krea, né? E o Krea, né? O Runaway, né? E o Luma, por muito tempo, pra mim, assim, pra fazer animação, que eu faço essas imagens que uma se transforma na outra, né, que elas têm um segmento ali de uma se transforma na outra, e na outra uma sequência, né, das imagens, ele funcionava muito bem. E aí eu fiquei um tempo sem usar, e ele mudou. Quando eu entrei no site, na plataforma, eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Tava tudo diferente, ele tinha colocado assim, né, ele tinha mudado visualmente, e também eu acho que ele deu uma mexida ali no resultado que ele entregava, na forma como a gente trabalhava ali. Então, assim, a coisa assim, de um dia pro outro, você pode ter uma transformação naquilo, e pode ser ótimo, né, pode ser pra melhor, e às vezes, sei lá, eu, por exemplo, me dava muito bem com o Luma, depois dessa atualização que eles fizeram, eu passei pro Pika, que me responde melhor, assim, me entrega melhor o que o Luma me entregava. Então, assim, é uma loucura, né? São vários.
E aí, assim, você tá falando do tempo, né? Cara, eu passo, dependendo da ideia, eu passo muito tempo realmente ali pra horas, né? Às vezes eu desisto e volto depois, enfim, vou. Só realmente é um processo, assim, longo, não é um processo muito rápido, mas claro que é muito mais, tá muito mais dentro do meu alcance do que se eu tivesse que filmar, se eu tivesse que, né, tudo isso. Então, isso conta bastante. Boa. Pedro, como é que você enxerga assim, esse exemplo até que eu citei do vídeo e tem outros, né? Tipo, tem, por exemplo, tem uma construtora de Santa Catarina que fez um comercial recentemente também, que usou totalmente IA generativa, e aí você vê a estética, né? A estética, ela é muito homogeneizada. Esse, particularmente, do que viralizou no final da NBA, eu acho, vocês viram esse comercial, imagino. Tô ligado. Ele, né, ele ainda conseguiu fugir um pouco dessa estética homogeneizada que a gente vê tanto aí no TikTok, por exemplo. Mas, enfim, você acha que isso é o futuro do audiovisual? A gente vai passar cada vez mais a ser impactado por propagandas na TV feitas inteiramente com IA generativa, ou a gente vai realmente saturar em algum momento e voltar a buscar uma criação mais humana, ou vai ser um mix entre os dois? Eu acho que tem vários níveis aí dessa pergunta, assim. Uma coisa que eu posso falar é o seguinte, por exemplo, se a gente pensa em música, né? Então esses programas de música como o Suno estão conseguindo... O Suno é bizarro, cara, eu acho sensacional. Então, ele está conseguindo entregar coisas, e aí eu tenho conversado com amigos músicos, e para mim, o Suno, ele ameaça o mercado pop, não o mercado autoral. Porque assim, se a gente for pensar, qualquer lugar que exista um músico tocando hoje em dia, e se ele estiver sendo pago, é uma escolha que a gente está fazendo a gente está pagando por um humano. Porque você poderia dar um play. Se é só para ter barulho, isso poderia, desde que inventou-se o fonograma, as gravações, e quando isso chegou, talvez no hi-fi, sei lá, ali nos anos 70, no nível de qualidade, toda vez que um músico está tocando é porque a gente escolheu ter um humano presente. Então a gente gosta disso, de humano. Só que o pop, ele não está muito interessado nisso. Ele só quer ali aqueles chicletes. Ele pode ter músicas que são feitas por IA, mas a pessoa vai ter alguma pessoa que só vai estar cantando ali, como teve uma época nos anos 90, talvez, com o Milli Vanilli. Não sei se você conhece essa história de uma galera que dublava. Não conheço. E aí descobriram que eles dublavam, era uma banda um duo que bombou, e aí quando descobriram que eles dublavam, no meio de um show que falhou a voz, eles ficaram nervosos e foram embora. Foi mó amigo, assim. Ou a própria Corona lá, que é uma cantora também, que começou também dublando, que isso era uma moda, produtores europeus tinha muito isso, de pegar alguém para produzir e cantar e outra pessoa para ser a pessoa de palco, né? E aí eu acho que a publicidade, ela também é a que está ameaçada, não os filmes ou um tipo de arte onde o que se interessa é o humano, é o acting, é a história que está por trás daquilo ali. Então eu acho que assim, é importante diferenciar a ameaça ou a substituição do que é puramente comercial e do que é autoral, artístico, faz parte da linhagem de arte que vem sendo produzida, sei lá, milhares de anos. Um outro ponto que eu entendo é o seguinte, a IA generativa, para mim, ela é um salto de um tipo de troca que a gente tem com ferramentas, porque é a primeira vez que uma ferramenta passa a dizer alguma coisa de volta para a gente. Então é como se a partir desse momento da IA generativa, a ferramenta, talvez o que tenha começado com a primeira pedra lascada, é como se fosse a pedra lascada falando e tendo uma alma. Então, quando você pergunta da complexidade de fazer um vídeo, e como eu entendo que são essas ferramentas, tudo vem em função da intimidade. Então você imagina que se é uma pedra falante, é sobre você saber como é que aquela pedra reage, como é que ela fala, qual é o tom de voz dela. Então eu acho que tem um lance, eu posso demorar meia hora. Eu fiz o clipe o curta do Boitolo, eu fiz em um dia. Um dia inteiro. Mas eu já tenho, foram, sei lá, umas 4, 5 horas, assim. Peguei meia-noite, depois que meu filho foi dormir, e aí fui fazer. Mas o que acontece? Eu já tenho uma intimidade com a ferramenta, com esse tipo de ferramenta, muito grande. Então eu já meio que consigo conversar, sei
quando insistir, quando não insistir, quando mudar de assunto, né? Então, eu encaro que cada ferramenta é como se fosse uma pessoa que você desenvolve uma relação de intimidade, só que por causa do avanço muito rápido, é como se fossem pessoas que, fazendo um paralelo com amigos, né? São pessoas que vão morar em outra cidade. Porque eu acho que eu percebo muito isso, quando pessoas vão morar em outra cidade, elas vão evoluindo de uma maneira que você meio que não consegue acompanhar, porque elas vão vendo outras realidades. Então acontece isso que a Hannah falou, do Luma, você volta, tipo, Luma, o que aconteceu com você, entendeu? Tipo, tô fazendo sei lá o que agora, entendeu? Mas é a mesma pessoa, mas é uma pessoa nova. Então eu acho que por isso que assim, é como se esse processo de atualização é como se você ficasse ligando para essa pessoa, sabendo como é que estão as novidades, e conversando com ela, e chamando para tomar um café, e indo visitar, enfim, por aí vai. E aí, um outro ponto que eu acho, a minha visão é que essas ferramentas, principalmente de vídeo, pelo menos é isso. Quando eu comecei a usar o Midjourney, ele tinha para mim um paralelo muito grande com a fotografia de rua, no sentido de ter um acaso, né? Quando você pede um prompt, você não sabe o que volta. Hoje em dia tem ferramentas que permitem uma precisão muito maior, mas mesmo assim o acaso ainda faz uma parte muito grande, justamente por causa dessa pedra falante, né? Que ela tem uma alma que ela tá te entregando de volta ali, alma entre aspas, tá? Antes que gere polêmicas desnecessárias. Mas, então, o que eu sinto no vídeo é que eu também enxergo um paralelo com, por exemplo, um set de filmagem, que é como se o primeiro frame fosse ali o momento que você fala ação. Mas para aquele frame acontecer, você precisou de direção de arte, né? Você precisou de fazer um casting, você precisou ter um roteiro, que aí eu já fazia o roteiro, aí eu já tenho experiência de set. Aí o que você falaria pro ator? O que você falaria pro câmera? E depois como é que você editaria? Então acho que tem um lance de você conseguir ter na sua cabeça, na imaginação, né? Que eu acho que isso é uma coisa que, trabalhando com comunicação e publicidade, é uma coisa muito comum. Era, às vezes, a gente quem estava um pouco mais mão na massa, fala assim, cara, como é que esse cliente não está enxergando que do storyboard vai sair isso? A gente precisa fazer uma coisa, uma animatic, que é um nível além, onde você faz uma pré-animação. Então, mesmo a gente envolvido, chega uma hora que só quando chegava o resultado final mesmo é que você, tá, agora que eu entendi o que estava na minha cabeça. Então, eu acho que eu enxergo esse músculo, né, do imaginar e do ver, como se fosse uma trilha numa floresta, que quanto mais vezes você vai fazendo esse caminho, mais aberta vai ficando essa trilha, e maior vai ficando a sua capacidade de abstração. Então, acho que é isso que é um pouco que eu tento puxar nessas ferramentas, e principalmente, talvez, voltando à pergunta anterior, quando eu falo com empresas, eu falo assim, olha, não é necessariamente sobre você ter um resultado final, mas é sobre, durante um processo, até, por exemplo, em empresas de moda, assim, cara, não importa que você não vai usar essa coisa de IA no final, mas se você fizer um ensaio, um photoshoot lá, uma sessão de fotos, onde você já conseguiu visualizar, porque assim, como é que é uma sessão de fotos? É assim, bom, eu tenho essas ideias, essas referências, mas só na hora que você vê. E com a IA, você pode ir, não só você enxergando o que está na sua própria cabeça, como outras pessoas ao redor. Isso é uma frase que me marcou daquele... Tem um produtor musical que virou um pouco o guru criativo, né, o Rick Rubin, que já produziu discos desde Aerosmith, Johnny Cash até Kanye West, que ele fala que quando ele está num estúdio e alguém propõe uma ideia, olha, eu queria que esse refrão fosse assim, mais rápido e secasse de repente. Aí ele fala assim, beleza, eu entendi, mas faz em música, porque o que você está ouvindo é diferente do que eu estou ouvindo. Então a gente precisa ter alguma coisa para poder ver o que é isso que a gente está na nossa cabeça. Então eu acho que a IA, e juntando tudo isso que eu falei aqui, eu acho que ela permite que as pessoas consigam botar as imaginações para conversar e ir chegando. Então, num ensaio que eu falo assim, olha, vamos fazer um ensaio que é meio punk vitoriano. Aí, beleza, acho que eu entendi. Aí, só que se a outra pessoa me mostra, eu falo assim, caraca, não,
entendi, mas eu acho que fica um pouco dark. Vamos usar umas cores mais claras para compensar, tipo isso. Aí a pessoa fala assim, não, entendi. Acho que é um bom ponto, mas aí, de repente, acho que tem que ser um pouquinho mais minimalista. Enfim, só estou dando um exemplo aqui, hipotético. Mas é que eu acho que é o tipo de conversa que é possível quando a gente pluga essas ferramentas no nosso processo. Isso é muito interessante, porque ontem você estava falando sobre isso, que a gente dá um prompt, né? A gente escreve um prompt, e assim, aquilo que a gente imaginou, a gente imagina de uma maneira, mas assim, a IA ela pode imaginar tudo de diversas maneiras. Ela faz como se fosse uma matemática dela ali. Ela joga, né? Se joga os dados e saem várias coisas, várias combinações. Então, é como se realmente é isso, né? Que a gente está falando, contando a nossa ideia para alguém, a pessoa imagina de uma forma, mas não necessariamente ela está vendo o que a gente está vendo. E aí ela vai te dando esses resultados. E aí você vai dizendo, não é bem isso, é isso. Bota aqui, mexe ali. Isso é muito legal, que você escreve um prompt, mas aquilo dali ainda pode, por mais que aquilo esteja muito desenhado na nossa cabeça, aquilo ali pode ter várias interpretações, vários pesos diferentes de cada elemento que a gente escreve ali. E aí a gente vai fazer esse refinamento, né? E eu acho que tem, só para finalizar, acho que tem um último ponto também. No surgimento dessas ferramentas, houve meio que uma supervalorização do prompt, né? Dizendo, o prompt, o engenheiro de prompt vai ser a profissão do futuro. E eu acho que isso tem cada vez sido menos sobre o prompt e mais sobre, de fato, a visão. A visão, né? Porque várias ferramentas, como por exemplo esse do Runway, né, que a Hannah falou, que eles lançaram agora o Runway Aleph, e é uma tendência que está acontecendo muito, como um novo editor de imagem, que está todo mundo falando essa semana aí, supostamente é do Google, que é o Nano Banana, que é uma era conversacional. Você não precisa saber prompt. O próprio Midjourney, ele tem um modo de voz que você pode falar assim, eu quero um cachorro num parque. Aí ele mostra 4 cachorros. Não, tá muito X, eu quero Y. Aí ele vai ajeitando. Então você pode chegar através de 20 interações, vendo, num lugar em que antes você teria que ficar fritando, tentando estruturar um prompt. Então é um pouco como foi o surgimento do próprio computador, que antes era o DOS, né? Você tinha que saber tudo, digitar lá os comandos. Aí quando começou a surgir o Mac, o Windows, e coisas eram muito mais sobre a interface gráfica, eu acho que a gente está chegando nessa era da conversa, né? E quando a gente começa a colocar ainda essa outra camada dos óculos, né? Porque o Meta, Apple, tá todo mundo falando que 2026 vai ser tipo óculos pesado e realidade aumentada, que aí fica muito mais sobre o tipo de interação que você vai tendo, uma coisa muito mais indo para essa personificação, né, da pedra, terminando de usar a metáfora, do que a gente tendo que se adaptar. Boa. Essa questão do prompt total, assim, eu uso muito para criar texto, né? Me ajuda muito para produzir roteiros, enfim. E nesse sentido é isso, eu não me preocupo muito com o prompt, né? Eu começo a desenvolver uma conversa ali, pegando elementos e vão surgindo elementos muito ricos que eu vou usando e depois com o meu toque eu construo ali um texto, enfim, uma narrativa, o que for, né? Mas vamos para a nossa dica de ouro. Que aí, pessoal, eu queria agradecer demais a participação de vocês e pedir uma consideração final, assim, como é que, na verdade, nessa consideração final, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês enxergam para o futuro. Eu sinto que vocês trazem uma visão, assim, um tanto quanto otimista, e eu acho isso ótimo, sobre as possibilidades que essas ferramentas estão proporcionando para a gente. É claro que existem várias questões, né, que a gente nem era o foco do episódio para discutir, que inclusive a gente tem vários outros episódios que discutem muito de dilemas éticos, questão de direitos autorais, privacidade de dados, enfim. Mas queria que vocês falassem um pouquinho, assim, o que vocês enxergam aí para o futuro dessas ferramentas de IA generativas e finalizando com uma dica de conteúdo, alguma coisa que vocês estejam lendo, vendo ou ouvindo que vocês gostariam de compartilhar com a audiência.
Então, eu sou muito otimista em relação ao futuro, né, com o uso da inteligência artificial. Eu olho por esse lado, eu foco no meu trabalho, né, então, assim, para mim tem sido uma ferramenta que tem me ajudado muito. Eu tenho explorado novos caminhos, né, eu tenho explorado, tenho feito novos trabalhos, ido para áreas diferentes, então, para mim, isso me fez expandir muito, né, mercado, enfim. Então, eu vejo como uma ferramenta que cada dia mais ela vai evoluir e cada dia mais a gente vai ter esse alcance, a possibilidade de trabalhar, de colocar, como a gente estava falando da questão da criatividade, né? Se ela vai ser um impedimento para que a gente continue sendo criativo, e eu acho que é totalmente o contrário. Eu acho que ela expande os nossos caminhos, expande o próprio processo, né, quando a gente trabalha com inteligência artificial, ele abre, assim, né, várias possibilidades. Então, a gente começa a explorar vários novos mundos, assim. Para mim, foi isso, né? Vídeo, por exemplo, que hoje eu crio, é algo que eu só desejava, imaginava. Nunca pensei que eu, de fato, né, fosse começar realmente a colocar em prática as ideias. Eu também venho do mundo da música, eu sou compositora. Então, eu crio música e muitas vezes eu tinha vontade, sabe, de criar um vídeo, não ali comigo, mas assim, um vídeo poético, né, para interpretar aquela letra, aquele universo, aquilo que eu tô tentando expressar. Então, para mim, abriu muitas portas, né, e me trouxe essas novas possibilidades de estar me expressando, né, trazendo para o mundo ali, me colocando, me conectando com as pessoas. Então, eu vejo de forma muito positiva. Eu acho que, assim, eu tenho uma visão otimista mesmo. Como eu falei, principalmente pelo que eu senti que modificou, que ampliou minha capacidade de imaginação e criatividade. Mas principalmente porque, assim, quando a gente para pensar no que a gente entende da realidade, né? Qual é a nossa mitologia contemporânea, né? O que são os nossos sonhos, né? Essa imagem, esse imaginário, ele é importado, né? Ele é americano. A gente sonha, sei lá, com o Homem-Aranha, com coisas. Então, porque existe toda essa dominação cultural, essa sofisticação técnica, essa quantidade de grana, eles são capazes de criar esse nosso imaginário. E quando a gente fala de Brasil, a gente também está falando de Sudeste e de determinado grupo de pessoas com acesso aos meios de produção. Então, voltando àquele ponto da desintermediação que eu falei, eu acho que para mim um dos pontos mais interessantes da IA, fazendo um paralelo, teve algum desses, vou chutar aqui um ganhador de prêmio Nobel, sei lá o quê, que ele falou que uma das coisas que mais deixava ele triste era pensar quantos Einsteins a humanidade não perdia a cada geração porque essas pessoas não tinham a possibilidade de se dedicar às ciências. Então eu acredito que do mesmo jeito, a nossa entendimento da coletividade vem de determinadas pessoas com uma visão muito incrível e que tiveram a capacidade de dar vazão a essa visão. Então eu acredito que ferramentas como essas que estão surgindo agora, elas vão permitir que muito mais pessoas tenham capacidade de botar essa visão para fora e reescrever as próprias histórias ou uma história coletiva que vai vir dessa democratização. Do mesmo jeito que o YouTube democratizou carisma, né? Se você tem carisma hoje em dia, legal, você vai achar o seu público. Eu, por exemplo, entrevistei a Alessandra Araújo, que é aquela blogueira raiz, lá de uma roça no Tocantins, e ela continua na roça e bomba. Antigamente, uma pessoa como ela teria que ir para uma capital, provavelmente para o Rio de Janeiro, o próprio Whindersson, né? Uhum. Que consegue, não precisou se mudar, nem ir para a Globo e nem ir para o Rio. Eu acredito que essas pessoas com visão, essas pessoas de contadores de história, vão ser capazes de alcançar o impacto e a potência que elas têm condição de ter. Legal. E aí eu queria recomendar 2 livros. Um é um dos criadores do Google DeepMind, lá
a empresa que foi a gênese da IA, que foi comprada pelo Google, que foi aquela primeira que derrotou um ser humano naquele competição de um xadrez chinês lá. E ele tem um livro chamado A Próxima Onda, que na verdade é bem pessimista, mas é que eu acho que é importante, porque ele ainda junta preocupações dele de inteligência artificial com questões de edição de gen, que é uma coisa que também, uma tecnologia que está despontando. Então é meio que assim, acho que é importante, é um futuro sombrio, pelo menos uma sombra, né, que existe. E aí, para rebater, eu recomendaria esse livro chamado, em inglês chama Humankind, né, que é um trocadilho com humanidade e humanos bons, que em português chama Humanidade, que é de acho que ele é um historiador ou sociólogo holandês, que basicamente, do mesmo jeito que a Simone de Beauvoir falou que gênero é uma construção, e o que a gente entende como masculino e feminino não é necessariamente inato, mas sim uma construção da sociedade, e no nosso caso, com determinados objetivos de aprisionamento, a nossa visão de que a humanidade não é boa também faz parte de uma construção que tem objetivos de manipulação e de perpetuação de determinadas estruturas opressoras de desigualdade. E ele cita milhares de exemplos, assim, para mim foi muito transformador e muito inspirador. E no fundo a gente se lembrar que é isso, a humanidade é essa coisa legal, sacou? Podem ter muita coisa escrota rolando, que são amplificados desproporcionalmente, mas no cerne mesmo, a humanidade é boa, e considerar que é uma ferramenta absurdamente poderosa que está surgindo e que muitas pessoas vão querer usar para o bem, porque a tecnologia em si ela é amoral. É o uso que a gente, quando a gente parar de falar a IA é isso, é aquilo que a gente vai fazer da IA. Mais pessoas façam coisas boas do que coisas ruins, assim como foi, por exemplo, com a Revolução Industrial. Muito bom, muito bom. Ao mesmo jeito que tinha gente pensando como é que eu posso explorar e ganhar mais dinheiro, teve gente pensando como é que eu posso salvar mais vidas com uma máquina a vapor. Muita gente separa, né, a tecnologia da pessoa que usa, né? Acha que isso, aquilo, mas não, sempre tem alguém ali que está direcionando, né? Sempre tem alguém que está fazendo uso, e esse uso, a ética ela é humana, né? Esse uso ele vai ser bom ou ruim, dependendo daquele que está fazendo uso da ferramenta. Exatamente. Pô, lembrou do documentário? Lembra? Puxei aqui, é o Binary Minds, AI and Art. Então ele aborda essa entrada, né, essa interferência, né, essa mudança, né, que a inteligência artificial está trazendo para a arte, e traz ali para uma perspectiva de vários artistas que têm feito uso, né, então é bem interessante. Maneiro. Bem legal. Já viu, Pedro? Legal. Não, é da PBS. É tipo a TV Cultura lá americana. É bem interessante. Maneiro. Boa. Bom, todas essas referências vão estar elencadas aqui na sinopse do episódio, num link especial. E vou colocar também a dica do Emoção Criativa, livro do Pedro, que já está aqui na fila do meu Kindle. Ainda mais depois dessa conversa inspiradora, certamente vai pular alguns livros aí para eu ler ainda esse ano. Obrigado demais, Pedro. Obrigado, Hanna. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está no Instagram, @CasaFirjan, e quinzenalmente na sua plataforma de áudio preferida, para falar sobre o que você precisa saber hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Valeu, Hanna. Valeu, Pedro. Yuri. Obrigada, gente. Valeu, Yuri. Valeu, Hanna. Obrigado, gente.